Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Maprin Isaac, sou aqui de Recife, no estado de Pernambuco, e estou aqui para falarmos sobre ansiedade, né? Todos os transtornos que for possível para a gente falar hoje sobre ansiedade, vamos tocar nesse assunto hoje juntos, né? Eu vou dar um tempinho para que algumas pessoas possam começar a entrar. Geralmente as pessoas entram um pouco atrasados, né? Isso já ajuda a gente a trabalhar a ansiedade, não é verdade? Mesmo que alguns já estejam prontos e disponíveis para falar sobre o tema, vai começar a trabalhar a ansiedade a partir de agora, começar a respirar um pouquinho e entender que tudo tem seu tempo para começar, para meiar e para terminar. Então, vocês vão poder me ajudar a construir esse trabalho hoje se vocês contribuírem com perguntas. É muito importante as perguntas, principalmente para vocês que vão estar aí online. Hoje a gente também tem toda uma participação ao vivo e presencial de algumas pessoas que já acompanham o trabalho há algum tempo, né? Então, estão aqui ao vivo. Eu quero agradecer a presença de todos. Agradecer também a presença de você que está aí me ouvindo, me vendo, né? Mas para que a sessão realmente possa ficar bem mais rica, bem mais produtiva, é fundamental as perguntas, é fundamental a interação de vocês todos. Porque se realmente eu ficar só falando, além de ficar cansativo, pode ser que eu não diga exatamente o que você gostaria de ouvir, ok? Então, eu vou começar a falar um pouco sobre a ansiedade. Na verdade, o que é a ansiedade, de uma forma geral? Eu falei para vocês que hoje a gente vai falar sobre ansiedade em 3 passos, né? Como ajudar você a curar a sua ansiedade em 3 passos. É até engraçado, porque como curar uma doença que a pessoa às vezes tem desde a infância, né? Em 3 passos. Primeiro, porque a ansiedade não é uma doença. Então, ela não tem por que ser exatamente curada, né? Ela tem que ser entendida. O que se cura é uma patologia, uma coisa fisiológica, né? A gente pode pensar em ansiedade como uma parte fisiológica quando a gente pensa na serotonina, né? Na melatonina, na endorfina, na noradrenalina, quando tem realmente um excesso ou escassez de determinadas enzimas, aminoácidos, neurotransmissores, hormônios, né? Então, a gente pensa na ansiedade como uma patologia dessa forma, né? Mas, ainda assim, a deficiência de serotonina, a deficiência de endorfina, o excesso, né, da endorfina, o excesso de adrenalina, ainda assim não é só ela isolada que gera a sua ansiedade. Então, ela não é, eu pessoalmente não considero a ansiedade como uma doença. Eu considero a ansiedade como um transtorno emocional, né? A ansiedade, para mim, ela é fruto de uma grande insegurança. Então, na verdade, os 3 passos, né, iniciais, né, para que você possa curar, assim, a sua ansiedade, é que você possa, primeiro deles, você possa entender o que é ansiedade, né? E eu tirei, na verdade, essa simbólica da ansiedade da própria internet, né? Dos dicionários informais que retratam a ansiedade, que falam o que é ansiedade. Eu anotei algumas palavras aqui bem interessantes, né? Ansiedade tem um significado como aflição, a angústia, a desorientação. Também ela pode ser retratada como causada pela incerteza, né, a dúvida, tá? Relação com qualquer contexto de perigo. Então, na verdade, nem no próprio dicionário, nem formal nem informal, tem exatamente o que é ansiedade. Porque as pessoas, na verdade, não sabem o que é ansiedade, né? Ansiedade, ela reflete-se no corpo como uma grande falta de ar, um aceleramento cardíaco, né? Uma pressão sanguínea comprometida, uma pressão, literalmente, uma contração muscular, né? Um incômodo constante, mas, na verdade, tudo isso está acontecendo na sua cabeça, né? Então, para a gente falar um pouco da ansiedade, para a gente falar desses 3 passos, o primeiro passo é o que é, na verdade, ansiedade, né? Vamos pegar essa palavrinha bem básica aqui, a incerteza, né? Que ela retrata exatamente o que é a ansiedade. A ansiedade, na verdade, é fruto de uma incerteza.
Ansiedade é fruto de um não saber algo que você deseja muito, que você quer muito que aconteça, que você tem dúvida, que gera dúvidas a você, a falta de controle, a constatação do não controle é que gera a você ansiedade. Quando você se percebe vulnerável, né, você não consegue controlar, pronto, já entrou em pânico, seu coração acelera, né, seus músculos se contraem, sua respiração fica encurtada, porque o seu cérebro sinalizou o perigo. Eu não sei o que é que eu vou encontrar naquela escuridão ali, porque eu não tenho controle, eu só posso controlar algo que está sobre minha posse, sobre o meu poder. Então, ansiedade é a constatação da falta de poder, da falta de controle, certo? Mais uma vez, eu estou pedindo para que vocês que estejam assistindo aí, vocês possam me ajudar fazendo perguntas, né? Fazendo colocações para que eu possa enriquecer esse trabalho. Até agora, tem algumas perguntas que foram colocadas antes de entrarmos online, tá? Mas para o trabalho ficar rico e satisfatório, seria bem importante que vocês participassem, tá bom? Então, como se processa a ansiedade, né? Algumas vezes eu já tenho falado para vocês sobre a importância de conhecer o seu funcionamento cerebral. A ansiedade, na verdade, acontece na sua cabeça, né? Nosso cérebro primitivo, ele trabalha para nos proteger. Então, o que é que acontece? Em qualquer sinal de perigo, todo o seu corpo reage, né? Toda a sua glândula suprarrenal começa a trabalhar para te defender. Então, entender a ansiedade é muito importante para você curar a ansiedade. Você só pode curar algo que você conhece, você só pode tratar algo que você conhece. Então, você fala muito sobre ansiedade, eu sofro muito de ansiedade, Isaac. Minha mãe é muito ansiosa, a minha família toda é ansiosa, eu acho que isso é genético, né? Deve estar no DNA. Eu aprendi a ser ansioso, mas, na verdade, quando você diz ansioso, você já se deu conta exatamente do que é ansiedade? Ansiedade é incerteza, falta de controle, né? Então, você começa a expandir o seu conhecimento, na verdade, né? Sobre a palavra ansiedade. E aí vale muito a pena de você perceber de que a ansiedade não é uma doença, você não é uma pessoa doente. Você não sofre de ansiedade, você sofre de perda de controle, né? Na verdade, você é uma pessoa que quer controlar a sua vida, você quer controlar o seu amanhã, quando você não consegue, principalmente, dar conta do hoje. E já não consegue dar conta do hoje exatamente porque quer controlar o amanhã. Entende? Você quer controlar o passo seguinte, você quer controlar 2 horas aqui, daqui a 2 horas, daqui a 1 hora, daqui a meia hora. Você quer controlar o que você sente, você quer controlar o seu corpo, você quer controlar a pessoa que você ama, você quer ter certeza do amor do outro, você quer ter certeza do dinheiro que foi lhe prometido, você quer ter certeza de que seu filho não vai embora, você quer ter certeza de que você não vai morrer do coração. Então, a falta de controle gera essa ansiedade, entende? Então, o primeiro passo, né? Entender por que você quer controlar, que tanto medo você tem da vida, né? Porque o amanhã você não vai saber nunca. Você fez escolhas na sua vida, né? Mas as escolhas que você fez não tem garantia nenhuma, nem nunca vai ter. Então, o dia de amanhã vai ser sempre uma incógnita. O cérebro, inclusive, nem sabe o que é futuro. O cérebro só vive de passado, né? O cérebro não sabe o amanhã, ele não conhece o amanhã, porque o amanhã não aconteceu. Então, ele não sabe. Então, todas as reações cerebrais, todas as reações fisiológicas são geradas pelo seu pensamento do ontem. São geradas pelas possibilidades que você cria no seu cérebro. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta bem interessante. Você que está me ouvindo e que diz que sofre de ansiedade, e está sabendo agora, ou pelo menos está tendo o conhecimento do que eu acho que é ansiedade, né? Porque nem tudo que eu estou falando aqui é apenas um conhecimento meu, uma experiência minha, não é uma verdade absoluta. Você pode ouvir tudo isso e ainda assim cismar de que a ansiedade é uma doença. E aí tá tudo certo também, né? Mas vamos pensar pelo meu ângulo, né? Se agora você sabe que a ansiedade é falta de controle,
né? Se agora você sabe que, na verdade, o que gera a tua ansiedade, o que é ansiedade é a incerteza, né? E isso significa que você acredita realmente que pode controlar o amanhã. A pergunta que eu vou fazer é: você pode realmente controlar o amanhã? Você pode realmente controlar e não sabe o que vai acontecer? A resposta é não, você não sabe, né? Mesmo que você seja um vidente, mesmo que você tenha poderes extras normais, você não vai saber. Você não vai ter esse controle, né? Então, a primeira dica seria desistir. Se você não vai controlar, se você não tem esse poder de controlar, então não adianta muito pensar naquilo que você não consegue controlar. Mas vamos dizer que você acredite que controla. Vamos dizer que você ache que você tem esse poder. Então, a minha pergunta é: se você acha que tem o poder de controlar o dia de amanhã, por que você não tem poder de controlar a sua ansiedade? Porque se você pode controlar o amanhã, se você não quer abrir mão desse conhecimento, dessa possibilidade, que você tem esse poder de controlar, significa que se você realmente acredita que pode controlar o amanhã, pode controlar o que vai acontecer, pode controlar o que o outro sente por você, pode controlar que o outro não vai lhe deixar, pode controlar todas as possibilidades que pode te colocar em situações de incerteza, então você controla a sua ansiedade. Se você não controla a sua ansiedade, é porque você não controla seu amanhã. Percebe? Então, se você não controla seu amanhã, começa a pensar: então, eu não posso controlar o amanhã, mas eu posso controlar os meus pensamentos sobre amanhã. Esse é o único controle que você tem. Porque o pensamento você pode escolher, porque ele é criado por você. O amanhã é uma consequência do que você é hoje. Então, você não controla. Então, vamos dizer que ainda pudesse controlar alguma coisa, você só pode controlar o agora. O agora é a única coisa que está de posse e está próximo de você. Então, o que está acontecendo hoje, que está sobre minha atuação, eu posso controlar. Então, provavelmente eu posso esperar um amanhã muito diferente. Existe uma perspectiva de coisas boas amanhã, se o caminhar da carruagem de hoje, para mim, for visto como positivo. Mas se ele não é visto como positivo, então o meu amanhã fica cada vez mais incerto. Entende? Porque pensa, a vida, na verdade, é uma questão de matemática. Tudo que você faz hoje, inevitavelmente, é refletido no seu amanhã, né? Então, se você sabe que tem que pagar uma conta hoje, e você escolhe não pagar porque a fila do banco está muito grande, então você sabe que amanhã você vai pagar essa conta com juros. Percebe? Porque você entendeu que hoje você podia ter feito uma coisa e não fez. Tá? Então, se você sabe que tem que tomar uma medicação hoje e você não toma essa medicação, a possibilidade de você estar bom amanhã é quase nenhuma, porque você não fez o papel que você tinha que fazer hoje. Então, significa que todo dia seguinte é uma consequência do que eu fiz no meu dia hoje. Então, se existir a menor possibilidade de você controlar alguma coisa, de você esperar um amanhã melhor, mais favorável para você, significa que hoje você tem que ter presença no que você pensa, no que você faz. E aí você pode me dizer: tá bom, Zac, então minha ansiedade é gerada exatamente por eu querer fazer tudo perfeito hoje, para que dê certo amanhã. Entende? E aí por isso que eu fico ansioso. Então, por que você fica ansioso se você fez tudo certo hoje? Se você fez tudo certo hoje, então amanhã vai dar tudo certo. Entende? Então, se você não tem certeza que fez certo hoje, é por isso que você duvida que amanhã está certo. Então, na verdade, todo problema fica voltando para você no hoje, né? Fica voltando para você nas incertezas, né? Você só pode dar tudo que está relacionado ao que o teu corpo tem condições para dar, né? Hoje sabe-se que quanto mais você vai estudar para fazer uma prova amanhã, seja de concurso, seja de vestibular, o que é que acontece? O cérebro cansa. Você sabia que para um cérebro racional funcionar, o cérebro emocional tem que descansar. Mesmo que eles interajam constantemente, eles interagem entre si o tempo inteiro. Mas se você for fazer uma conta de matemática, é o lado esquerdo do cérebro que você utiliza. Enquanto isso, o lado direito do cérebro fica lá esperando.
Se você vai falar das suas emoções com seu filho, se você vai beijar, se você vai construir um bolo para sua família com muito carinho, se você vai ninar sua criança, se você vai escrever um poema, é o lado direito do cérebro que você vai usar, enquanto isso o lado esquerdo do cérebro descansa. Agora me diga uma coisa, se durante todo o tempo você usa só o lado esquerdo do cérebro tentando calcular tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer, tudo que você pensa que pode sentir a partir dos seus pensamentos, como é que fica o lado direito do cérebro, que é responsável pelo relaxamento, pela criatividade, pela suavidade nos seus comportamentos, inclusive nos seus gestos? Percebe? Você precisa da integração dos dois hemisférios cerebrais para você estar bem. Se você é uma pessoa extremamente tensa o tempo todo, dificilmente você vai ter realmente uma vida mais saudável, mais sadia. Porque o tempo todo você estimula apenas o lado esquerdo do seu cérebro. Então você se torna uma pessoa cada vez mais cética, mais seca, mais rígida e, obviamente, mais temerosa. Porque você fica fazendo perguntas que você não vai saber responder. E isso te deixa cada vez mais inseguro. Então engana-se a pessoa que acha que vai encontrar respostas com outras perguntas. Você faz uma pergunta, seu cérebro responde, seu cérebro tem outra pergunta da resposta que você deu. E você fica exaurido, o seu corpo fica no limite. Então, na verdade, para você curar a sua ansiedade, você tem que realmente começar a pensar nos aspectos do que é realmente ansiedade. O que é? Ansiedade é o que você é hoje. O que você sente no seu corpo é como você se comporta hoje. Com medo da vida. A falta de controle do que você tem do amanhã, das pessoas. Então, esse é o primeiro aspecto. Né? Ainda vejo que a gente não tem muitas perguntas aqui, tá? Então, eu quero saber se, com o público presente, alguém tem alguma pergunta que possa contribuir. Pode falar. Você falou que... Fala um pouquinho mais alto, tá? Você falou que para controlar a ansiedade era importante aprender a controlar o pensamento. Né? Só que muitos pensamentos eles são gerados justamente por tudo que a ansiedade traz. Então, existe alguma técnica que a gente possa desenvolver para controlar esses pensamentos, principalmente se eles forem negativos? Sim, né? Existe uma que, se eu falar para você, você vai rir um pouquinho, né? Mas eu ensinei ontem para a minha turma de meditação, né? Quando você está fora do controle, né? Quando os pensamentos começam a ser, na verdade, compulsivos demais, e você percebe que você já não está mais ali, que quem está dominando você, seus pensamentos, você precisa gritar pelo seu nome. Entende? Então, como é seu nome? Manuela. Manuela. Então, vamos dizer, Manuela, que você esteja com muitos pensamentos agora e que esses pensamentos não consigam fazer você parar, entende? De pensar. Um pensamento gera outro, um pensamento gera outro. E você perdeu o controle. Você quer acalmar a sua cabeça e não consegue. Nesse momento, você precisa gritar por Manuela. Como se você estivesse chamando alguém mesmo, entende? E aí você mesmo responde, estou aqui. Entende? Então é tipo assim, Manuela, estou aqui. O cérebro funciona dessa forma, entende? E aí quando você se escuta, eu estou aqui, de alguma forma o cérebro, ele para. Por alguns segundos ele para e você assume o controle. Você percebe, eu estou aqui. Então, mais uma vez, e eu estou aqui também é um pensamento. Também é uma resposta, entende? Então, é um pensamento que assume à frente de todos os outros. Isso te dá alguns minutos para você começar a fazer o que eu vou ensinar aqui hoje. Ok? Ok. A gente também tem uma pergunta aqui de Cláudia Faria. Os medos podem gerar ansiedade ou a ansiedade gera os medos? É basicamente isso que você me perguntou, né? E o André Gomes pergunta qual a relação entre ansiedade e o fenômeno do tempo. Essa pergunta aqui, André, fenômeno do tempo, você fala sobre o tempo, talvez, que não dê tempo de você realizar certas coisas, não é isso? A primeira pergunta, né, se são os medos que geram ansiedade ou se é a ansiedade que geram os medos. É óbvio, eu acabei de falar que, na verdade, são os medos é a falta de controle. Porque a ansiedade não é uma patologia, não é algo que vem de fora. Entende, Cláudia? Não é algo de fora que vem. Ah, você pegou o vírus da ansiedade.
ou você pegou uma bactéria da ansiedade, certo? Você foi contaminado pela ansiedade do outro. Não existe isso, né? Na verdade, são os seus pensamentos, os seus medos que geraram ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, é uma resposta positiva do corpo. A ansiedade, na verdade, o que vocês estão chamando de ansiedade é um puro estresse. Entende? O estresse é uma resposta positiva, não é uma patologia. Entende? O estresse, na verdade, ele serve para nos proteger. O problema é que você acha que está sob pressão, você acha que está em perigo. E aí, obviamente, você sente os efeitos do estresse. Você sente os efeitos da respiração acelerada, do batimento cardíaco acelerado, você sente o topor na cabeça, você sente toda a musculatura rígida. Esses são os sintomas do estresse, que na verdade é a ansiedade, né? A ansiedade é o estresse extremo, né? E quanto às questões do tempo, né? André Gomes, quanto às questões do tempo, a questão é o seguinte: queremos o tempo todo corresponder, André. Queremos o tempo todo corresponder, né? E, na verdade, eu acabei de falar, quanto mais você usar o lado esquerdo do seu cérebro, menos tempo você tem, ok? Porque quanto mais tenso você estiver, menos produtivo você é. Porque você gasta tanto tempo em tentar respirar por conta da sua ansiedade, que a sua criatividade fica completamente aniquilada, inclusive os seus movimentos ficam menos assertivos. Você já percebeu que quando uma pessoa está em extrema ansiedade, ela costuma bater nas coisas? Ela não presta atenção aos móveis da sala, ela leva uma topada, né? Ela vai tomar um copo com água, ela derrama o copo com água, ela vai pôr o copo em alguma mesa, erra o braço e o copo cai, né? Não presta atenção, bate no braço do seu colega e derruba o drink do seu colega, vai ler e não consegue ler, não consegue prestar atenção. Por quê? Porque o seu cérebro, né, seu cérebro racional está cansado, ele está estressado, entende? E aí, obviamente, o tempo fica curto para você, porque a parte de foco, de atenção fica comprometida, entende? Então, Osho ensinava nas meditações que quando você estiver num nível de estresse muito grande, a primeira coisa que você tem que fazer, você está com pressa, para tudo. Está com pressa para tudo. Para tudo que você estiver fazendo. Para um tempo, leva um tempo para você descansar sua cabeça, ouvir uma música, comer algo que você gosta, ligar para um amigo, sabe? Descansa um pouco. E aí você recupera. E quem faz esse trabalho é o lado direito do teu cérebro, que está relacionado com flexibilidade, com mobilidade, entende? Com a sua proteção maternal, digamos assim, né? Então, aí, quando você tiver com muita pressa, quando você tiver com muita ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é parar. Parar. Você vai lembrar de que você está com ansiedade, você está com pressa, e você está com falta de ar, e você está na agonia, porque você está cansado. Você está cansado de tentar controlar uma coisa que você não vai conseguir. E aí, a minha sugestão é desista. Desista desse tempo, André. Esqueça esse tempo. E aí eu vou te prometer que se você fizer tudo com mais calma, vai te sobrar tempo. Entende? Vai te sobrar tempo para você fazer seus trabalhos, cumprir os seus prazos, e ainda vai sobrar tempo para você se divertir. Porque o que falta nas pessoas é não acreditar que dá tempo para fazer tudo. E aí a agilidade, a correria, já percebeu também que quando você está no trânsito, você acha que está atrasado, você começa a cortar um bocado de carro, aí você pega exatamente o sinal fechado. Uma pessoa que dirige bem lenta na tua frente, um carro que quebrou na tua frente, um caminhão que está manobrando, e você não acredita naquilo. Você como assim? Eu estou super apressado, e acontece tudo isso na minha frente agora. Sabe por quê? Não é coincidência. É porque o seu cérebro está tão cansado que ele não consegue perceber que você está tomando a faixa mais lenta. Você não consegue perceber que um caminhão lá na frente está manobrando. Você não consegue perceber que aquela rua está interditada. Entende? Você não consegue perceber que a pessoa que está dirigindo na frente está com o celular, conversando, está comendo uma pressa. E aí você escolheu para ir o caminho mais rápido e você ficou atrás da pessoa mais lenta. Porque, na verdade, o que acontece? O teu cognitivo está cansado. Você não pensa mais com lógica, você não está discernindo. Você está tenso, você está fugindo de alguma coisa.
Então, se você está fugindo, você não pode perder tempo prestando atenção nas coisas que estão do seu lado. Você só tem que olhar para frente, entende? A saída, o controle, o tempo. Você tem que chegar lá antes que alguém te pegue lá atrás. É assim que o cérebro interpreta. Entende, André? Então, na verdade, o tempo deve ser o seu maior inimigo e, na verdade, o tempo é o seu melhor amigo. Então, se você parar um pouquinho de correr para cumprir o tempo, você vai se sentir bem mais com tempo para fazer suas coisas, ok? Nós temos também outra pergunta aqui da Ivana Mello. Não temos certeza de nada, correto? Como viver com a incógnita do amanhã de forma tão natural? Ivana, eu não sei quais são as suas crenças, né? Mas, assim, você já me deu, inclusive, a sua resposta, né? Como viver com a incógnita? É uma incógnita. Então, não te resta nada que não seja viver com ela. Concorda? Então, se eu não tenho respostas, eu não posso te dar uma resposta de algo, inclusive, que eu não sei o seu amanhã, não sei nem o meu, na verdade. Então, imagina, se tudo é uma incógnita, se o tempo, se o amanhã é uma incógnita, por que não relaxar? Começa a prestar atenção. Não sei exatamente quantos anos você tem, tá? Mas me diga como você chegou até essa idade. De alguma forma, você chegou até aqui. Não é verdade? Quando você estava na barriga da sua mãe, você não pensou sobre como você iria sobreviver. De alguma forma, a sua mãe teve a ideia e cuidou de você. E aí você cresceu, foi para a escola. A sua mãe não sabia quem é que ia tomar conta de você. Talvez não conhecesse a professora nem seus coleguinhas de classe. Mas ainda assim você conseguiu passar na escola, né? Aí se depois você foi para a universidade, você também não sabia se você ia gostar do curso ou não. Mas ainda assim você conseguiu cursar a universidade. Porque a vida é assim. Cada dia que você passa, existe todo um movimento lógico para que você sobreviva. Imagine se o passarinho fosse pensar sobre isso, né? Imagine se ele está numa árvore, ele fez um ninho numa árvore que não tem frutas. E ele fosse pensar se ele não fosse encontrar frutas numa outra árvore. A natureza nem iria existir. Então, se Deus não abandona nenhum pássaro, por que abandonaria a gente? Na verdade, então, na verdade, o que falta na gente é uma consciência de quem somos e aonde estamos. Quem é você? Você sabe quem é você? Você realmente acha que existe toda uma natureza andando contra você ou a seu favor? Existe realmente um Deus punidor que ama e despreza os outros? Você realmente acredita nisso? Porque se você não acredita, não tem por que você ter medo do incognoscível. Não é verdade? Amanhã não existe, só existe o hoje. Amanhã, quando existir para você, vai existir o amanhã. E aí você vai saber exatamente o que fazer. Porque as coisas vão se revelando, meu anjo. Cada dia que a gente acorda, né, a gente até tem planos do que a gente vai fazer, né? Mas aí a funcionária da gente queimou aquela farda que a gente ia usar e a gente dá um jeito, não é verdade? A funcionária não foi trabalhar porque o filho estava doente, não teve café da manhã. A gente também dá um jeito, né? O engarrafamento pegou você no meio do caminho e você não conseguiu chegar naquela reunião. E ainda assim você dá um jeito. Você não vai fazer a reunião, mas ainda assim vai dar um jeito. Então, o que está faltando talvez para você, Ivana, seja a aceitação do amanhã, que você não pode controlar. Como você já colocou aqui, não temos certeza, né, de nada. Se a gente não tem certeza de nada, por que não fazermos as pazes com a incerteza? Em vez de estar brigando com algo que você não vai conseguir vencer. Não é verdade? Se a incerteza é um fato. Então, não tem como você controlar a incerteza. Tem? Você tem como controlar algo que você não conhece? Então, qual é a melhor forma de você lidar com isso? Fazendo as pazes com isso. Aceitando que a incerteza é um fato. E que quando ela vier, quando o amanhã vier, você vai estar pronto para ele, como você esteve durante todos esses anos da sua vida. Sem nem pensar como seria. E se pensava como seria o amanhã, ainda assim não deu conta exatamente de como seria, mas ainda assim sobreviveu a esse dia. Não é verdade? Então, estamos chegando lá. Margarete pergunta, Margarete Matias. Margarete, minha cliente, muito obrigada, Marga, pela sua presença e pela sua contribuição. Como conviver sem se contaminar, né? Pois é um grande desafio, não é verdade? Como conviver sem se contaminar. Até porque as pessoas são nossos espelhos. Elas estão refletindo o tempo todo os nossos medos. Então, a gente sai de casa
né? Compramos um livro de autoajuda e saímos de casa e aprendemos a pensar positivo. Vou pensar positivo hoje meu dia vai ser lindo, né? Vai dar tudo certo. A pergunta é, você realmente acredita nisso? Então, vamos fazer diferente. Comece o dia esperando que nada dê certo. Mas comece o dia pensando, tudo que der errado eu vou conseguir resolver. Porque se um problema tem solução, então está resolvido. E se um problema não tem solução, também está resolvido. Não tem nada que eu possa fazer. Não é verdade? Então, em vez de começar o dia, sabe, com todo o romantismo, pensando, hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa assertiva, vai tudo dar certo. Começa a pensar, o dia de hoje não depende só de mim. Significa que eu vou encontrar pessoas pessimistas, ansiosas, medrosas, inseguras, né? Mas eu vou lembrar que eu não sou essas pessoas. Eu posso escolher de não estar perto, inclusive, não é? Então, se você me pergunta também, mas em um ambiente onde eu trabalho, as pessoas são muito estressadas, elas estão sempre muito ansiosas, então, às vezes, eu chego até de bom humor, mas quando eu chego lá, termino me contaminando, né? Começa a ver um, começa a ver outro. Então, a minha resposta é, do mesmo jeito que você se contamina com o medo do outro, o outro se contamina com a sua serenidade. Entende? Não existe um lado mais forte, existe sempre o equilíbrio. Então, eu já tive muitas experiências na minha vida de quando eu chego, né? E no ambiente, porque eu também, como você, eu também trabalho com muitas pessoas, né? Então, às vezes eu chego, encontro um colega de trabalho tenso, porque o movimento dele não está muito bom, ou porque a família está com problema, e eu sinto, inclusive, o ambiente ficar pesado por conta disso, aí eu respiro um pouquinho e eu digo, ok, você não precisa estar assim, ok? Então, se você não está muito bem, se você não está muito satisfeito hoje, né? E se você realmente não tem controle sobre isso, então você tem duas opções, ou você volta para sua casa, ou você melhora a sua cabeça, né? E aí você respira, e a pessoa vai tratar você mal, e aí você respira de novo, e você lembra, eu não preciso escolher acompanhar a miséria dessa pessoa. Eu posso escolher e fazer com que essa pessoa acompanhe a minha sanidade. Porque é um equilíbrio, tudo é um equilíbrio, entende? Do mesmo jeito que você se contamina com a dor do outro, o outro se contamina com a sua saúde. Então, se você começa a potencializar isso e começa a dar mais força, menos força para o outro, porque isso é dar força para o outro, Margarete, entende? Quando você fica muito no espaço, achando que o outro é capaz de controlar tudo que você tem, inclusive o seu humor, significa que você está se achando vulnerável também. Então, fica muito fácil do outro te contaminar, porque você se sente exatamente como o outro se sente. Mas se você se sente hoje mais forte, ou se você está se sentindo tão fraco quanto, você pode pensar também, eu já estou me sentindo tão fraco quanto, eu não preciso me sentir pior. Entende? Então, é tudo, na verdade, uma escolha, né? Não existe essa história de, eu cheguei no ambiente, me contaminei porque estava todo mundo triste, terminei ficando triste também. Não, é porque aquela tristeza também está dentro de você. Então, a primeira coisa é você ter consciência, de fato, daquilo que você está carregando dentro, porque você sempre vai encontrar uma pessoa que reflete o que está dentro de você, né? Tem uma pergunta aqui da Fátima Prestrello, né? Desejo passar em um concurso, mas por ser muito ansiosa, ao mesmo tempo, sinto que nunca vou conseguir, que sou incapaz, quando, na verdade, ao mesmo tempo, sinto que sou suficientemente inteligente. Por isso, ou sigo a ansiedade realmente, desculpa, eu não entendi. Por isso, eu sigo a ansiedade, realmente me atrapalha. Quanto a esse projeto, você tem alguma dica de como proceder? Tenho, Fátima. Tenho. Eu vou começar te ajudando a tu ver o que tu colocou. Olha, tu me coloca aqui que sente que nunca vai conseguir, que você é incapaz. Mas é isso que você acredita de você, que você é incapaz. Então, uma pessoa incapaz não tem condições de passar no concurso. Então, a primeira coisa que você vai ter que ver, meu amor, é a crença que você tem de você mesmo. Quem disse que você era incapaz? Por que você acredita nisso? Aonde foi que você ouviu que você é incapaz? Entende? Então, na verdade, a ansiedade não é o problema seu. O seu problema é o que você acredita e pensa de você.
Você se sente incapaz. Ao mesmo tempo, você sabe que é inteligente, mas ser inteligente e ser capaz são coisas diferentes. Você sabe que é inteligente, mas acredita que é incapaz. Então, está na hora de você rever as crenças que você tem a seu respeito. O que mais você acha de ruim de você? Por que você é incapaz se você é inteligente? Existe uma contradição. Se você é inteligente, você é perfeitamente capaz. Porque as pessoas que passam no concurso nem sempre são capazes, mas são inteligentes. Então, tudo bem hoje se você é incapaz. Mas você é inteligente, então você pode passar. Entende? E aí o incapaz a gente vai ter que tratar depois, né? Eu vou ensinar assim, Fátima, eu vou ensinar uma dica bem interessante, mas eu já te falei aqui, eu já falei para vocês, a importância primordial, que é, o que é a ansiedade? É uma incerteza. E qual é a tentativa de controlar a ansiedade? É controlar algo que eu não tenho controle. Então, o que é que eu faço? O que é que acontece quando eu tento fazer isso? Eu uso o lado esquerdo do cérebro. É isso que você está fazendo, Fátima. Provavelmente você deve estudar até os últimos minutos do concurso. Provavelmente um dia antes, uma noite antes, você deve estudar muito, ou 2 noites antes, você está exaurida. A minha sugestão é, estude até uma semana antes. Depois não estude mais. Até porque o seu cérebro nem vai processar, nem vai digerir, de tão cansado que ele está. E aí você tira uma semana simplesmente para descansar. Quando o seu cérebro estiver descansado, ele é totalmente capaz de raciocinar na hora de tensão. É simplesmente você pensar da seguinte forma: quando você vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, o seu cérebro acha que você está em perigo, porque você acha que é incapaz. Então, se você vai fazer alguma coisa que está relacionada a um desafio, o cérebro vai usar toda a energia que ele tem naquele momento para lhe proteger. Não para ajudar você a passar no concurso. Se você está em perigo, ele tem que lhe fazer sobreviver. Entende? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai contrair todas as suas musculaturas. Entende? Ele vai bloquear a parte criativa do seu cérebro, que é o lado direito. Ele vai te tornar tão tenso, mas tão tenso, uma adrenalina tão grande, que, obviamente, você vai esquecer o seu objetivo. Costume dar branco nas provas de concurso, quem tem esse problema. As pessoas vomitam, desmaiam, porque elas levam o corpo delas a um limite, elas esgotam, né? E esgotam porque elas tentam controlar algo que elas não controlam, nunca vão controlar. Então, eu vou dar sim ao nosso... A gente tem um segundo passo ainda, estou falando ainda do nosso primeiro, que é conhecer, né, a sua doença, né, que é a ansiedade. Mas, Fátima, eu acho que você tem tudo realmente para passar, gata, na boa, você pode passar mesmo. Mas a primeira coisa é, não alimente esse pensamento de que você é capaz, até porque isso é vaidade, né? Você, se não fosse capaz, não estava estudando para concurso, então você tem que observar a vaidade que está por trás dessa sensação de incapacidade, né? Você quer ser mais, você quer ter mais além da inteligência que você naturalmente já tem, né? Porque a gente pensa que vaidoso é aquela pessoa que perde muito tempo na frente do espelho comprando coisas caras. A gente nunca pensa que vaidade está relacionado com essa coisa de querer mostrar de como você é poderoso. Se sinta uma pessoa frágil, não tem nenhum problema de você se sentir frágil, percebe? E você não tem por que se sentir incapaz. Se você chegou até aí é porque você tem muita capacidade de sobreviver, né? Se você estuda e é inteligente é porque você tem capacidade para estudar. E quem tem capacidade para estudar, tem capacidade para conseguir passar num concurso. Na verdade, a pergunta é, qual é a verdade? Você realmente quer passar no concurso? Entende? Pergunte isso para você lá no fundo da sua alma. Você está fazendo algo que realmente você quer muito? Ou porque você se sente incapaz de fazer algo que você realmente não quer? Porque essa pergunta, ela é muito extensa, Fátima, ela é muito profunda para te responder aqui, né? Eu precisaria estar com você pessoalmente para saber realmente o que tem por trás dessa sensação de incapacidade. Porque eu posso te dizer uma série de possibilidades. Por exemplo, eu me sinto incapaz porque estou praticando de um desafio de qual eu não quero. Então, eu não tenho conhecimento. Eu acho que tem pessoas mais capazes do que eu na área de direito. Então, a mesma coisa de eu querer fazer um concurso para ser juíza. Entende? Quando eu passei toda a minha vida desejando fazer o que eu faço.
E se de repente, por causa das minhas crenças, dos meus medos, eu quiser fazer um concurso, eu vou me sentir completamente incapaz. Não sei se esse é o seu problema, entende? Ou é simplesmente realmente uma crença. Se desde pequena você foi estimulado a achar que é uma pessoa incapaz de realizar as coisas, se você se acha realmente tão frágil assim, entende? Então, são perguntas muito profundas para que eu possa responder aqui, né? Depois eu fico à vontade, se você quiser me ver pessoalmente, se você for de Recife ou de Pernambuco, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, ok? A gente tem outra pergunta do Alex Costa, né? O inverso de Margarete, né? Ele diz aqui. Sendo ansioso com transtorno de ansiedade generalizado, como não contaminar quem está próximo? Temo por meus filhos de 5 e 10 anos. O mais velho já dá sinais de ansiedade. Poxa, eu vou te ajudar, Alex. Eu vou te ajudar hoje a tratar um pouco disso. Eu não só vou falar a respeito, como eu vou dar dicas, né, práticas para que você entenda que a ansiedade ela é fruto, na verdade, de todo um metabolismo já comprometido. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, você pode responder depois, né? Se você tem problemas com seu intestino, tá? Observe se você tem seu intestino preso ou se você tem colo irritado, né? Observe se você sofre de constipação, tá? Se a sua digestão é bastante lenta, porque um dos fatores que eu posso considerar patológico que pode desenvolver uma cadeia de ansiedade é um aparelho digestivo comprometido. Afinal de contas, nós temos 80%, né, dos neurotransmissores que comprometem o cérebro que são fabricados no intestino. Então, se seus intestinos não funcionam bem, você vai tomar todos os tipos de ansiolítico e só vai prejudicar ainda mais o seu organismo e não vai resolver a sua ansiedade. Porque o intestino, na verdade, ele é um fator muito importante, eu chego a dizer, muito mais importante do que o próprio cérebro, né? O funcionamento do intestino, a saúde que está o seu intestino, pode ser um grande agravante, Alex, do seu problema de ansiedade, já que você me disse que tem um diagnóstico já de ansiedade generalizada, né? Então, assim, você deve realmente ser uma pessoa extremamente irritada, mal-humorada, né? Inseguro demais, né? Então, tudo isso pode estar realmente relacionado com os seus intestinos. Eu sugiro que você procure um profissional, não um gastro, não psiquiatra, procure um profissional especializado na área intestinal. Faça uns exames, procure ver como estão os seus intestinos, sabe? Porque a serotonina, por exemplo, 90% dela é fabricada no intestino, entende? Muitos neurotransmissores são fabricados no intestino, certo? A melatonina, a endorfina, certo? A adrenalina e a noradrenalina são diretamente prejudicadas se tiver um intestino corrupto. Então, tem muita coisa sobre o nosso corpo que a gente não entende. Todos os transtornos de ansiedade, todo mundo leva ao cérebro, né? A nossa cabeça. Mas a gente tem um cérebro muito inteligente, muito mais independente que os intestinos, né? Se você não sabe, a importância, a capacidade de interferência neural é muito maior dos intestinos para o cérebro do que dos cérebros para os intestinos. Então, o teu intestino pode influenciar diretamente de como você pensa, inclusive, né? O fato de você estar sempre cansado, o fato de você estar esgotado, impaciente, nervoso, pode ser um problema totalmente intestinal, bem mais fácil de você resolver, Alex, ok? Além da técnicazinha de respiração que eu vou passar agora para vocês, ok? Temos uma outra pergunta aqui, né? Da Nilma Camar, né? Tenho muita dificuldade de fazer uma coisa ou de cada vez. Gostaria de saber se falta de concentração está relacionado com ansiedade. Sim, e com os intestinos, como eu acabei de falar. É muito importante que você observe o funcionamento dos seus intestinos, certo? Então, mais uma vez, esse primeiro passo, conhecer o que é a ansiedade, né? A ansiedade, na verdade, a tradução da ansiedade, o sinônimo de ansiedade é incerteza, né? Eu vou recapitular esse primeiro passo, ok? Então, a aflição, a angústia, certo? Perturbação pela incerteza, tá? Relação com qualquer contexto de perigo. Isso é o que é o significado da palavra ansiedade, certo?
Então, o primeiro passo a gente já entendeu. A gente não tem como curar uma coisa se a gente não conhece ela. Então, hoje você está sabendo que a ansiedade não é uma doença, é um transtorno, certo? É um transtorno emocional. É uma forma equivocada de você ver a vida, de você achar, na verdade, que pode controlar algo abstrato, que está além do seu controle. Então, a tentativa de controlar algo é que te faz com que você desenvolva a ansiedade. Ok? Passo 1. Passo 2. O que está por trás da ansiedade? Né? O que está por trás da ansiedade? Ok, você quer controlar o amanhã. Por quê? Porque o seu dia de hoje não foi satisfatório. Porque você não está satisfeito com as escolhas que você fez. Porque você está com pressa de expurgar logo os resultados da escolha do ontem. Entende? Então, o que está por trás da ansiedade é muito importante, porque você também não pode curar uma coisa só sabendo o que é a tradução da palavra ansiedade, né? Ok, agora eu descobri que a ansiedade é incerteza, angústia, melancolia, agora, e o que está por trás? O que faz com que eu sinta isso, né? O porquê? É a insatisfação com a minha vida hoje? São os medos, né? São os medos que eu carrego comigo? Os medos de quê? Quais são os meus medos? Entende? Você, inclusive, se você está fazendo uma terapia para tratar a sua ansiedade, leva essas perguntas para o seu terapeuta, porque pode ser que ele nem tenha pensado a respeito disso, né? Porque é tão comum a gente ir com o barco, né? Então, você chega com o seu terapeuta, para o seu psiquiatra, dizendo, olha, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. Ok, então deita aqui, respire, faça massagem, né? Ou tome ansiolítico, procure um psiquiatra. Tudo isso ajuda, com certeza, né? Tudo é um complemento. Agora, leve esses questionamentos para o seu terapeuta, para o seu psiquiatra. Por quê? Por que eu tenho? O que é que tem por trás desses meus medos? Né? Eu gostaria, ou meu terapeuta, ou meu médico, eu gostaria de investigar. Você pode me ajudar a investigar isso? Porque se não pode, você procura outra pessoa que possa. Porque sempre você vai encontrar. Porque a ansiedade de hoje é um tema que todos os profissionais de corpo e mente têm interesse de observar. Então, se o seu profissional de terapia hoje não consegue te ajudar a decifrar o porquê, o que está por trás, gerando aquele problema, procure alguém que possa te dar esse resultado. Entende? Na verdade, eu volto a frisar, né? A gente tem a certeza, a ilusão da certeza de que pode controlar algo. Por isso que a gente fica o tempo todo estudando, criticando, controlando. Mas como é que você não pode controlar a sua ansiedade? Se você pode controlar aquilo que você não vê, como é que você pode controlar aquilo que você... Como é que você não pode controlar o que você sente? Porque o que você sente está dentro de você. O que você sente é fruto de você, né? E voltando agora, eu lembrei de uma coisa, a nossa amiguinha, eu acho que é a Fátima, que quer passar no concurso. Fátima, me diga uma coisa. Eu vou lhe dar uma observação para você refletir. A gente não atrai aquilo que a gente deseja, a gente atrai aquilo que a gente é. Entende? Então, comece a observar, na verdade, você pode desejar uma série de coisas, mas você está identificado com o concurso que você quer fazer? Então, esse seria o segundo passo. O que está por trás que gera a minha ansiedade? Né? Porque o primeiro passo eu já sei. Eu agora entendo o que é ansiedade. O segundo é, o que está por trás? Né? Eu estou atraindo os inúmeros fracassos e tentativas do concurso ou de vestibular de medicina, por quê? Eu realmente acredito que posso dar conta daquilo? Eu realmente quero aquilo? Principalmente, eu realmente quero aquilo? E por que eu quero aquilo? Eu quero aquilo porque me identifico ou porque aquilo me traz uma certa segurança? Eu desejo ter segurança, porque sem aquilo eu não me acho capaz de lidar com a minha própria vida. Entende? Então, são questionamentos profundos. Precisa-se ter o questionamento profundo na ansiedade. Se não tiver o questionamento profundo, você vai estar andando em círculo, sabe? Você precisa conhecer, na verdade, tudo que está atrás dessa tentativa de controle inútil, sabe? É uma tentativa de controle inútil porque você sabe, você que está me ouvindo aí, sabe que você não consegue controlar, né? A incapacidade que nós estamos vivendo agora da não aceitação, né? Na yoga, a gente costuma dizer, valorizar muito o contentamento. O contentamento está longe de ser acomodação.
O contentamento é a aceitação daquele momento presente, aquele momento que se apresenta para você, é a única realidade que você tem. E a única forma que você tem para atravessar aquele momento, seja ele tenso ou não, é aceitando que ele existe. Quanto mais resistência, mais tensão. Então, eu posso dizer que a ansiedade também é uma resistência. Nós temos... aqui o Alex está me fazendo outra pergunta, né? Descansar para o ansioso pode ser angustiante. Parar de estudar uma semana antes de um concurso para descansar não pode significar parar, pois isso geraria ansiedade com pensamentos antecipatórios, acelerados. Que tipo de pausa seria interessante para o ansioso? Olha só, Alex, vamos falar agora dessa química que a ansiedade gera, tá? Se ouve muito falar em drogas, não é verdade? Se ouve muito falar em drogas, ou a pessoa é viciada em bebida, ou em cigarro, ou em cocaína. Também somos viciados em tensão, também somos viciados em adrenalina e noradrenalina, percebe? Então, quando eu falo em parar, você vai ter uma crise de abstinência horrível, entende? Seus pensamentos parecem que vão enlouquecer você naquele momento, entende? Porque, na verdade, o teu corpo inteiro é um metabolismo vivo, certo? Então, você está tão acostumado a gerar esse tipo de substância que quando você tentar parar de mandar essa substância para os seus órgãos ficam querendo essa substância. Então, começa toda uma inquietação na cabeça, né? Eu não vou conseguir, eu não aguento, esse negócio tudo é brincadeira, isso é uma balela, eu preciso de um remédio, mas eu posso te garantir, né, que isso também passa. É só você aceitar a sua agonia da ansiedade quando você parar. Quando você parar, vai existir toda uma agonia que vai parecer que vai enlouquecer você. Mas vamos pensar aqui comigo, tá? Nós somos mutantes. O tempo todo, suas células estão multiplicando, tá? Então, se você observar, quando você faz um trabalho corporal ou um trabalho de respiração, eu não sei bem se você é adepto a essas coisas, né? Ou se você realmente é um dependente de medicamento, mas enfim, se você for uma pessoa que já fez, ou já experienciou em algum momento da sua vida um trabalho de respiração de yoga, você deve ter sentido uma dormência no corpo, tá? Em algum momento o seu corpo começou a adormecer, a formigar. É o que a gente chama, aqui no Nordeste, o corpo dormiu, né? O corpo ficou dormente, a minha perna ficou dormente, a minha mão ficou dormente. Quando isso acontece, tua circulação, ela acelerou de uma forma tal, né? Você prendeu a circulação de alguma forma, então quando você solta, né? Aquela região, ela não foi irrigada corretamente. Então, você começa a sentir que a perna está dormente, ela está dormente porque ela faltou energia, né? Mas quando você começa a liberar aquela área tensa, aquela área que foi restrita, né? O sangue começa a circular e a perna começa a acordar, o braço começa a acordar, né? Então, você começa a perceber que você está vivo de novo. Assim também é a abstinência. Quando você para, né? Quando você para uma semana antes do concurso, você vai sentir uma energia absurda acontecendo dentro de você, quase que incontrolável, percebe? Uma coisa que não para, que te agita o tempo inteiro. Mas ela passa com aceitação. Então, quando você sente o formigamento na perna, você não fica desesperado, porque você sabe que foi porque você ficou numa posição só, então ele vai passar. Assim também é a ansiedade de quem tem que parar uma semana antes para fazer um relaxamento. Ela vai ficar na agonia, mas essa agonia, eu garanto a você que ela passa. Você só tem que experienciar. Como você tem muita pressa, você não espera que a abstinência passe. E aí você toma medicação e fica estressado de novo. Então, tem que esperar esse momento do passar. Entende? Se o tempo todo nós estamos fazendo um trabalho, né? Aquela agonia vai passar. Qual foi o problema que você teve na sua vida que nunca passou? Qual foi a dor de cabeça que você teve na sua vida que nunca passou? Não importa se foi com remédio ou sem remédio, ela passou. Porque as coisas são assim, elas passam, elas não ficam, entende? Elas passam, chega aquele momento e elas passam, entende? Então,
esse é o segundo passo, o que tem por trás, certo? O que tem por trás da ansiedade. Alguém aqui ao vivo tem alguma pergunta para ser feita? Eu também tenho. Ok, pode falar. Pode falar alto. Essa questão de você esperar passar me remeteu a justamente a minha questão em relação à ansiedade. Que eu tenho muita ansiedade, inclusive tenho gastrite, né? Tenho muita azia por conta da ansiedade. E ela se reverbera em questões como compulsão alimentar, cigarro, sempre voltada para o consumo de algo externo, seja falar, geralmente coisas relacionadas a oral, assim, seja falar, fumar, comer, eu sempre procuro saciar de alguma forma, fugir da ansiedade nessas questões, e depois é horrível, porque eu fico me sentindo pior, mesmo que a ansiedade em si, ela atenue, mas vem um sentimento de culpa por ter feito coisas que são autodestrutivas para não entrar em contato com a ansiedade. Uhum. E aí é fácil você pensar que é só respirar aquela agonia, mas quando você está na agonia, não adianta você... Eu não consigo nem sentar e respirar, entende? Entendo. Eu já passei por isso, né? E é o que eu falo para você, né? Eu vou repetir a pergunta, tá? Da Amanda. A Amanda me perguntou de que quando ela está ansiosa, inclusive ela tem gastrite nervosa por conta disso, tem azia, né? Ela remete-se a coisas externas, então ou ela fuma, ou ela come, ou ela bebe, faz alguma coisa para aliviar aquela agonia, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, depois ela sente culpa de ter feito, porque é algo que ela sabe que prejudicou o corpo dela. Porém, ela não consegue ficar sem fazer alguma coisa que possa distraí-la, na verdade. É isso que eu estou querendo te dizer. Na verdade, toda essa compulsão é uma distração. Veja que coisa interessante. Uma excelente pergunta, uma excelente contribuição. Para você eliminar a ansiedade, você precisa distrair a sua mente. Entende? Porque a ansiedade é um foco que você dá a algo que você quer controlar. Então, quando é que nem uma dor, né? Vamos dizer que você esteja com uma dor de barriga, tá? Você está com uma dor no estômago. Mas aí você tropicou e bateu com o pé. E aí você quebrou o dedo. O problema agora, a atenção agora é para o dedo. Entende? E aí a sua mente se distraiu. Ela perdeu o foco do estômago. Agora o foco dela é o dedo. Então, na verdade, é uma excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de lhe dar uma excelente resposta. Distraia a sua mente. Quando você estiver num estado de ansiedade extremo, distraia a sua mente, né? Então, a ansiedade, principalmente quando ela leva você a comer ou a beber, significa que você está compulsivamente no mesmo pensamento, entende? Você está tão compulsivamente no mesmo pensamento que se você for fazer um trabalho de respiração, você não consegue, porque a sua mente ainda está apegada àquele pensamento. Então, você vai enganar a sua mente. Você vai dar para ela alguma coisa que seja prazerosa, entende? Para que você possa ter o tempo de respirar. Então, um exemplo, você chegou da faculdade e começou a ficar ansiosa porque tem uma tarde inteira livre, até a sua próxima atividade, né? E aí você começa a ficar tão ansiosa que começa a lhe dar uma angústia, entende? Começa a lhe dar uma angústia. Então, primeira coisa, o som, a música, ela é ótima para distrair a mente. Então, não é uma coisa que você vai fazer prazerosamente. Até ligar um som, você não vai fazer isso prazerosamente. Até você ligar ele. Quando você ligar ele, ele já passa a ser um pouco mais prazeroso. A mente vai dizer, mas isso é ridículo. Eu estou ansioso, estou ansiosa aqui. Eu vou perder meu tempo ouvindo uma música. Mas você tem que ir além desse pensamento. E você vai, e ainda assim, você está ansioso, mas a terapeuta me disse que isso funciona. Você não vai dizer, você não vai brigar com a sua mente. Você não vai dizer, é verdade, isso aqui é ridículo, isso não vai funcionar. Não, você vai dizer, alguém disse que isso funciona. Então, eu vou fazer, porque a minha terapeuta disse que isso funciona. E aí você faz a primeira vez e você percebe que funciona, a mente se distraiu. E naquele momento em que a mente se distraiu, que a música começou, você começou a cantarolar alguma música, o seu cérebro ele fica confuso, porque ele vai processar outra informação, ele solta aquela. E naquele momento da música, você respira. Entende? Porque você descansou, o seu cérebro deu uma pausa.
Entende? Porque a ansiedade, ela faz isso. Ela foca você no único pensamento. Então, você fica o tempo todo, será que vai dar certo? Aí você come alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, mas fulano não ligou ainda. Será que vai dar certo? Aí você vai e toma água. Ai, meu Deus do céu, o telefone não tocou. Será que vai dar certo? Entende? Você precisa de um outro pensamento agora. Você precisa de alguma outra coisa para pensar, para confundir sua cabeça. Se nesse momento eu disser para você que você vai sentar em posição de lótus e você vai botar a mãozinha e vai respirar, você vai dizer que eu sou uma charlatã, porque isso não vai funcionar. Entende? Você vai precisar usar dinâmica. Por isso o TDP, entende? É uma dinâmica progressiva. Você vai precisar usar uma dinâmica para sair de uma outra dinâmica. Você não sai de um estado extenso, ansioso, para, de repente, você ficar relaxado. Isso não acontece na cabeça, entende? Se você está dançando numa boate, se você está com músicas bem fortes, você simplesmente para e simplesmente fica totalmente calmo? Não. Leva um tempo para o seu coração desacelerar. Na verdade, a ansiedade é a mesma coisa. Então, se você está ansiosa e eu peço para você sentar e respirar, eu vou ser uma mentirosa, isso não vai funcionar. Entende? Agora, se você está lá ansioso e eu troco uma ansiedade patológica, uma ansiedade nociva, por uma ansiedade passiva, ela não vai me dar nada, mas ela vai distrair a minha mente. E nesse momento que a minha mente está distraída, eu paro de descarregar a adrenalina, entende? E quando eu paro, eu tenho uma chance de respirar, entende? Então, é toda uma ginástica. Não é uma coisa assim que você simplesmente aperta um botão e para, né? É uma coisa que quando você para, a respiração ainda está lá, né? A técnica que eu vou ensinar hoje é para que você faça todos os dias, ok? Você que está me ouvindo aí, você tem que fazer todos os dias para que você possa sentir os efeitos de quando você estiver ansioso e fizer, aí a ansiedade diminui. É diferente, entende, Amanda? Eu pegar uma respiração para você agora e dar para você no seu pico de ansiedade, do que você aprender uma técnica agora e praticá-la independente da ansiedade. E quando a ansiedade vier, você tem mais controle sobre ela. Entende? É diferente. Então, uma coisa que eu estou ensinando para vocês, que ela vai, na verdade, ser benéfica para vocês, se vocês começarem a praticar a partir de hoje. Então, terminou o vídeo, tomou seu banho, descansou um pouquinho, comece a experienciar. Mesmo que você não esteja num pico de ansiedade, você vai sentir os efeitos de uma calma. Você vai sentir, na verdade, uma tranquilidade tomar conta de você, porque você parou de ativar as glândulas suprarrenal. Então, você vai sentir o efeito já hoje, independente de você estar ansioso. E aí você faz isso amanhã de manhã, aí você faz isso amanhã de noite, aí você faz isso no dia seguinte, e no outro dia também. Quando você tiver um pico de ansiedade, você já sabe fazer. E aí funciona muito mais rápido. Esse é o terceiro passo. Entendeu? Então, deixa eu ver, temos mais uma pergunta, é isso? Temos... Sim. Teve um período da minha vida que eu tinha muita crise de arritmia em curto espaço de tempo. Acho que eu tinha mais ou menos umas 2 ou 3 por mês. E quando você estava falando agora da ansiedade, eu identifiquei que 90% dos que eu consegui lembrar, eu realmente estava em situações que eu não tinha controle. Uhum. Que havia aquela incerteza, que, ai meu Deus, eu não sei o quê. E parecia que meu coração ia sair pela boca. Uhum. Que a crise era bem forte. Uhum. E agora você falando, foi diminuindo com o tempo. Eu não fui ao médico. Uhum. E com o tempo, hoje eu acho que eu nem tenho mais. Agora você falando, então a arritmia estaria totalmente ligada. 100% ligado. 100%, porque na verdade a arritmia precisa acontecer porque ele é um dos processos fisiológicos que acontece no corpo para livrar você de uma situação de perigo. Entende? Então, quando você está correndo de um ladrão, quando você está atrasado, né? O que acontece? Você corre, seu coração começa a acelerar antes de você correr, não é verdade? Antes de você começar a correr, o coração já está acelerado, porque ele está bombeando mais sangue, entende? Então, ele começa a bombear mais sangue, esse sangue ele vai ficar concentrado numa região de proteção, os seus músculos vão se contrair, os vasos sanguíneos se contraem, e começa a irrigar menos os músculos, eles ficam rígidos. E essa é a resposta do corpo da luta ou da fuga, entende? Então, a resposta de um trabalho de ansiedade, um processo de ansiedade, é porque o corpo está o tempo inteiro sendo acionado com perigo. Então, o controle
na verdade, quando a gente quer controlar alguma coisa, é porque a gente tem medo da resposta. A gente não sabe se a resposta vai ser satisfatória. Então, eu controlo. Então, mas para eu controlar, eu tenho que dizer para o cérebro que eu estou em perigo. Só que quando essa imagem, essa memória e essas palavras, esse conceito, essa crença que você carrega dentro de você, é de que se você não controlar, você morre. Por exemplo, a nossa amiga Fátima do concurso. Se ela não passar no concurso, o que acontece? Uma grande decepção. Talvez a projeção dela no concurso seja muito grande, seja a salvação da vida dela. Entende? Então, se eu rotulo algo como a salvação da minha vida, então eu estou em perigo. Se eu não conseguir, eu vou morrer. Entende? Se eu boto o prazer da minha vida, a salvação da minha vida no homem que eu vivo, ou no filho que eu tenho, se ele morrer e me deixar, eu vou morrer. Entende? Então, a ansiedade é isso. São os rótulos que eu coloco naquilo que vai me salvar, naquilo que vai me proteger. Então, se eu realmente acho que aquilo que vai me proteger eu vou perder, eu corro o risco de não ter, eu tento controlar. Mas o meu controle é para não perder. Entende? Mas eu não tenho como controlar aquilo. Então, é um ciclo vicioso. Entende? Eu controlo para não perder e eu perco, porque o meu controle termina me aniquilando, eu termino esquecendo de fazer a prova, na hora me dá um branco, eu vou ser apegada demais ao meu marido, ao meu filho, eu vou sufocá-lo demais, entende? Eu vou comer demais, porque não vou conseguir ter aquilo que eu quero, porque o sufoco faz isso, então eu vou ser prejudicada do mesmo jeito. Entende? Então, não só a arritmia, mas como a aceleração da respiração, a tentativa de respirar, na verdade, a pessoa diz assim, eu fico ofegante, né? Eu fico ofegante, eu fico puxando ar demais. Você nem fica puxando ar, porque não tem como puxar com o pulmão preso. E essa é uma dica importante do terceiro passo, né? Quanto mais ansioso você tá, você tenta respirar. Já percebeu, Amanda, que quando você está nesse processo de ansiedade, você tenta respirar? Já percebeu que falta um pouco de ar? Você fica puxando o ar e a sensação é de que não dá aquela volta? Porque não é para você puxar ar, é para você tirar o excesso de ar que está dentro do pulmão. Entendeu? Porque você fica mais ansioso quando você está puxando o ar. Porque você puxa o ar e o ar não vem. Mas o ar não vem por quê? Você não disse para o corpo que estava em perigo? Então a musculatura que protege o pulmão está tensa. Não tem espaço. O diafragma é um músculo. Ele está tenso, ele não tem mobilidade, ele não está irrigado, ele não está relaxado. Então, você não tem que puxar o ar, você tem que botar esse ar para fora, entende? E essa é uma dica bem interessante, que eu vou finalizar o nosso terceiro passo agora, chamando a minha parceira de trabalho, a minha aluna muito querida e companheira de trabalho, para que a gente possa fazer aqui um exercíciozinho físico, para que vocês possam ver o processo, na verdade, físico que precisa ser feito a partir de hoje. Lembre-se só, apesar de eu estar dizendo para vocês que você pode curar o seu transtorno de ansiedade em 3 passos, você precisa entender de que o curar em 3 passos não significa que você faz 1, 2, 3 e está pronto, né? Nada é assim. Então, você começa a partir de hoje, você que sofre realmente disso, né? Que está quase perdendo o controle da sua vida, lembrar o que eu falei na primeira vez, você chama pelo seu nome, né? Se você não tiver realmente, se estiver sentindo que está totalmente fora do controle e você mesmo responde. Então, se eu tivesse numa crise absurda de ansiedade, eu diria, Zac, né? E ao mesmo tempo eu responderia, estou aqui. Isso faz com que o cérebro escute que você está ali, não é as vozes que estão na sua cabeça, né? Esse é um passo extra, mas o primeiro passo, só repetindo, entender, né, o significado da palavra ansiedade. O segundo passo, perceber o que está por trás da ansiedade, né? Essa tentativa de controle, de controlar algo que você rotulou como o salvador da sua vida, seja um marido, um filho, um concurso, um dinheiro, um trabalho, né? Por isso que você fica ansioso, porque você está perdendo algo ou você quer controlar algo que vai lhe salvar, entende? E o terceiro passo, usar, na verdade, as técnicas práticas da respiração, ok? Então, eu vou chamar aqui no nosso trabalho, no nosso estúdio, a nossa amiga Paula Marques. Esse trabalho, você vai poder fazer esse trabalho na sua casa, em qualquer lugar da sua casa, encostado na sua cama, ok? Você pode estar encostado na sua cama, acordou de manhã, ou vai dormir agora à noite. Você encosta o mais próximo possível a sua parte lombar, seu bumbumzinho bem colado à parede.
certo? Isso pode ser feito no chão, isso pode ser feito em cima da cama, num colchão que não seja de mola, num colchão realmente resistente, tá? E você vai erguer teu corpo dessa forma, e a primeira coisa que você vai fazer é exalar todo o ar. Você está ansioso, tá? Imagina, você está ansioso. Você puxa o ar e não consegue. E aí você vai lembrar o que eu falei para você. Você não vai conseguir, porque o seu pulmão está tenso, certo? A musculatura que envolve o seu pulmão está tensa, ela está pressionando você, está contraindo. Então você vai fazer força e não vai conseguir, e isso vai gerar você mais ansiedade. Então, a primeira coisa que você vai fazer é contrair o abdômen, exalando todo o ar pela boca ou pelo nariz, como for bom para você naquele momento, tá? Então, por favor, Paulinha, vamos fazer essa simulação. Exala todo o ar agora do seu corpo. Tenta fazer, inclusive, um sonzinho que você possa ouvir. E agora tenta uma inspiração. Exala de novo. Tenta mais uma inspiração. Você vai percebendo que isso vai começar a soltar sua musculatura. Exala de novo. E aí você vai, a cada inspiração, ganhando mais espaço, porque você está colocando o ácido lático para fora. Inspira. Solta o ar, exalando tudo de novo. Vai contraindo, levando o umbigo em direção à coluna, tá? Inspira de novo. E aí você já está quase no seu controle, tá? Exala. Você não precisa ser um praticante de yoga para fazer isso, ok? E agora ela vai tentar tocar, no caso ela é praticante de yoga, ela vai conseguir tocar os pés, mas você pode tocar qualquer área que você alcance. Pode ser a sua perna, pode ser a sua coxa, o seu joelho ou a ponta dos seus pés, ok? Então vamos lá, Paula. Você puxa o ar, tá? E exala. Isso. Quando você chegar aqui, relaxa a sua cabeça, tá certo? Relaxa a sua cabeça. E agora você vai fazer 4 respirações curtas, exalações curtas e uma respiração longa, ok? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. E vai inspirar. Ok? Vamos lá, Paula. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. De novo. 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 Inspira. Exala. E fica aí mantendo, segurando, certo? Eu vou explicar de uma forma bem primária, tá? Aqui atrás das costas é onde se localizam as glândulas suprarrenais, responsável pela excreção de adrenalina e noradrenalina. Quando você faz esse alongamento e você exala dessa forma como ela exalou, a respiração, a inspiração, ela fica mais calma. Imediatamente você acalma os seus intestinos, que estão extremamente tensos, rígidos, carregados de toxinas, incapazes de fabricar serotonina, ok? E aí, quando você faz isso, você acalma todo o seu corpo. Essa é uma posição que você pode ficar por um bom tempinho, certo? Você fica por um bom tempinho, depois você volta devagar, certo? Vai desfazendo, e aí você volta para o encosto da sua cama, e aí você percebe se sua respiração se normalizou. Se sua respiração se normalizou, você fica assim por alguns minutos acalmando, certo? Se sua respiração não normalizou, você vai fazer de novo, até a sua respiração se normalizar. Esse é um excelente exercício que você pode fazer. Ele realmente funciona. Ele só vai funcionar para você se você realmente fizer com disciplina e com escolha.
Porque, às vezes, a ansiedade, ela é uma forma, inclusive, de justificar a nossa arrogância, de justificar a nossa inércia, a nossa apatia, né? De justificar a nossa falta de concentração, de justificar os nossos medos. Então, a gente diz, eu não consigo, estou muito ansioso. E, às vezes, a própria ansiedade serve para você de uma grande muleta, entende? Quando a gente se sente, diz para alguém que a gente não é capaz de fazer algo porque a gente está ansioso, é uma forma de você se ausentar da responsabilidade com sua própria vida. Então, curar a sua ansiedade é uma obrigação sua para você ser mestre de si mesmo, para você fazer suas escolhas. Então, na verdade, observe se, às vezes, a falta de disciplina de fazer um exercício simples como esse, né, ou de se boicotar, de fazer questionamentos profundos, não seja, na verdade, um boicote de você não querer ficar bem, porque a ansiedade passou a virar a sua identidade. Você é uma pessoa ansiosa, então a pessoa tem que entender quando você for grosso, a pessoa tem que entender quando você esquecer das coisas, a pessoa tem que entender que você faz as coisas rápidas, a pessoa tem que entender que você é controlador, porque você é ansioso. Então, ansioso passa a ser até conveniente para você, né? E aí você não vai ter a disciplina de fazer, porque você vai perder o rótulo de ser ansioso, e isso vai acomodar você em muitas situações que são prazerosas para você, né? É uma forma também de controlar o outro, quando a gente se rotula ansioso, depressivo, tristonho, doente, né? É uma forma de dizer que você não consegue fazer, né? Porque, na verdade, você não quer fazer. Então, esse exercício eu posso garantir a você, eu sou especialista nisso, eu vivo disso aqui. Eu estou acostumada a pegar todo tipo de transtorno, transtorno compulsivo, obsessivo, síndromes de ansiedade aguda, síndromes de pânico, certo? Todo tipo de problemas de ansiedade chega à minha mão. E se a pessoa realmente, ela tem a disciplina de fazer os trabalhos de respiração, com certeza ela se transforma. E isso vai acontecer com você também, se você realmente quiser ficar bem na sua ansiedade, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir chegar lá. Ok? Então, muito obrigada, Paula. É importante demais a gente conhecer o nosso corpo, né? É importante porque, na verdade, o corpo da gente tem muitas dessas respostas das perguntas que a gente fez hoje, né? Por exemplo, talvez muitos de vocês não soubessem a importância que o intestino tem na influência dos seus pensamentos, né? E não sabe você, que não é tomando um antidepressivo e um ansiolítico que você vai resolver se você tiver o intestino congestionado, né? Se você tiver uma digestão mal feita, se você tiver com o intestino delgado, comprometido na digestão, com problemas de absorção, e se você tiver com problemas de constipação, prisão de ventre, né? Você nem tem noção de como você compromete muito as síndromes de ansiedade que você tem, né? E quiçá não foi exatamente esse problema intestinal que já levou você a ter ansiedade, né? Então, assim, eu convido vocês a conhecer um pouco mais esse trabalho. Então, aí embaixo desse vídeo, vocês devem estar vendo o link, onde eu fiz um simpósio, certo? Alguns meses atrás, com 2 grandes profissionais de saúde, e nós tivemos também parceiros de farmácia de manipulação que desenvolveram probióticos para os intestinos, né? Onde já foi feitos estudos e comprovado, né, cientificamente, a importância e a influência dos intestinos nas síndromes de ansiedade, né? Nesse simpósio, eu falo muito sobre, inclusive, as questões das fezes, né? As soluções que você pode ter para acalmar seus intestinos, para tornar seu intestino bem mais saudável, né? Nesse simpósio também nós contamos com a presença do Dr. Carlos Baia, um grande especialista na medicina da longevidade, um grandíssimo médico, conhecedor profundo do metabolismo humano. Então, na verdade, ele fala muito sobre as questões do glúten, da influência, de como é o funcionamento físico mesmo do intestino. É muito interessante você aprender um pouco sobre esse funcionamento, né? Tem uma palestra incrível também, uma aula incrível que eu dou sobre as síndromes que são desenvolvidas pelo mau funcionamento intestinal, as questões, as qualidades das fezes, né? Aí vocês talvez não possam saber, mas os tipos de fezes que a gente tem, né? Os tipos de toxinas que a gente tem registrado nas fezes, dá a gente patologias específicas, tá? Então, dependendo da qualidade de fezes que está armazenada no intestino, você pode ser depressivo, ansioso, você pode ser alérgico, né? Depende muito da qualidade das fezes. Então, dependendo da qualidade das fezes, a gente tem determinadas bactérias específicas que têm o poder e a habilidade de desenvolver síndromes como ansiedade, né? Então, eu convido vocês a conhecer com mais profundidade,
né, esse trabalho que foi feito realmente com toda a dedicação e com toda a seriedade, com grandes parceiros especialistas nessa área. Você clica aí embaixo e você vai ter acesso a esse simpósio que foi feito com muita informação, né, com muito conteúdo, muito precioso, para que você possa, inclusive, entender não só a parte da ansiedade, mas todas as outras coisas que você pode provavelmente estar sentindo. Então, eu agradeço a vocês desde já, né, nós tivemos grandes participantes, nós tivemos um grande número hoje, foi muito bom, porque a gente teve grandes pessoas fazendo muitas perguntas inteligentes. Então, eu agradeço desde já a presença de todos vocês e espero contar com vocês no nosso próximo encontro, que será daqui a 15 dias, ok? Então, muito obrigada, muito boa noite, né? Espero que você durma hoje bem menos ansioso com a nossa respiração. Namastê, muita luz a todos. Como é que eu me livro?